Olá, bem-vindo, bem-vinda, querido irmão e querida irmã, para esse momento de oração do nosso terceiro domingo da Quaresma. Também estamos vivendo a campanha ecumênica da fraternidade, que você tem recebido pelas senhas de manhã e à noite. E eu quero abrir esse momento de oração com o lema desta semana, que encontramos em Filipenses 2:8, que diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte na cruz. Jesus tornou-se obediente até a morte de cruz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós. Amém. Vinde abrir-me a porta bela, que no templo possa entrar, pois minha alma tanto anela, nele em júbilo exultar. A presença do Senhor é consolo, é resplendor. Reverente, ó Deus, me inclino, santifica tu meu ser, minha adoração, meu hino, meu louvor vem acolher. Vem, Senhor, em mim entrar, templo teu me vem tornar. Dá que boa terra eu seja, que a semente cresça em mim. Dá-me luz que a mente veja teus desígnios e que assim n'alma possa se arraigar ao teu verbo e frutos dar. Fala tu que eu, obediente, teu querer hei de aceitar. Nada turbe a minha mente, quero a vida em ti buscar. Dá-me celestial vigor e conforta-me na dor. Leva-me a teu verde prado, vem, Senhor, me apacentar. Se por ti eu for norteado, senda justa hei de trilhar. Guia-me de todo mal a teu reino celestial. Quero te convidar para que juntos confessemos os nossos pecados. Oremos. Nosso Senhor Jesus, Tu que te compadeces das nossas fraquezas, porque também Tu foste tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém permaneceste sem pecado. Queremos nos aproximar de Ti em toda confiança, a fim de buscarmos em Ti o perdão em tempos de arrependimento e alívio para as nossas consciências atribuladas. Peço-te perdão, Senhor, porque me afastei de Ti. Peço-te perdão porque não orei o suficiente. Peço-te perdão por conservar em meu coração pensamentos e sentimentos de amargura. Peço-te perdão por julgar tão facilmente outras pessoas. Peço-te perdão porque não me atrevi a orar com fé. Peço-te perdão porque me descuidei no mandamento do amor ao próximo. Peço-te perdão por meu ressentimento contra quem me fez sofrer. Peço-te perdão por meu egoísmo que me faz buscar primeiro o meu próprio interesse. Peço-te perdão por minha falha em confiar no teu amor. Peço-te perdão por fechar o meu coração aos que me pedem socorro. Peço-te perdão por minha falta de entusiasmo para fazer o bem. Peço-te perdão por não ter sido instrumento da tua paz.
Peço-te perdão pelo orgulho presente nos meus atos, ainda que eu acredite que sejam bons. Peço-te perdão por não haver testemunhado na minha vida a esperança que há em ti. Peço-te perdão por não ter crido que tu és ressurreição e vida. Perdoa ao Deus eterno os nossos pecados e retira de nós sentimentos de culpa, para que, reconciliados e reconciliadas contigo, nos sintamos livres, motivados e motivadas a viver o teu amor como irmãos e irmãs em Cristo. Assim, a todo aquele e aquela que confessa de coração os seus pecados, eles lhes são perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nem só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida ao sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Nem só palavra esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. João capítulo 2. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: "O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo." Aí os líderes judeus perguntaram: "Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso?" Jesus respondeu: "Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias." Eles disseram: "A construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias?" Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Deus falou e foi isto que ele disse: "Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos e nem as suas escravas, nem os seus animais e nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe,
para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Nós acabamos de ouvir o texto de Êxodo, capítulo 20, onde fala sobre os mandamentos. E eu te pergunto, quantos são os mandamentos? E você logo vai me dizer, são 10. Então eu te pergunto, qual é o 8º mandamento? Ah, complicou. Então eu vou te lembrar. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, você não deve ter outros deuses além de mim. O segundo, não abuse do nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não te tornará como inocente se você tomar o nome de Deus em vão. O terceiro, santifique o dia de descanso. O quarto, honra teu pai e tua mãe. O quinto, não mate. O sexto, não cometa adultério. O sétimo, não roube. O oitavo, não fale mentiras a respeito do próximo. O nono, não cobice a casa do teu próximo. E o 10º, não cobice a esposa, o marido do próximo, nem as pessoas que trabalham com ele, nem as coisas que lhe pertencem. Roderich Meredith disse que há todo tipo de pensamento sobre os 10 mandamentos. Todos gostam do filme, alguns amaldiçoam os mandamentos, outros os quebram e outros os chamam de lei impossível. E eu quero fazer 3 considerações sobre os 10 mandamentos. A primeira delas é que são palavras de Deus. Moisés transmitiu, mas o autor foi o próprio Deus. Isso está logo no início do capítulo 20. A segunda coisa, eles apresentam a aliança de Deus com Israel. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo e deixa estas recomendações, ou mandamentos, ou ordem éticas que deverão ser observadas. Está em Êxodo capítulo 19, 5. E em terceiro, eles não são uma imposição, mas produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. Também no capítulo 19, versículo 8. Os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical entre o ser humano e Deus e outra horizontal entre os seres humanos. Nas palavras de Martim Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que interpretam de forma equivocada os mandamentos ou as ordens de Deus. Há os que interpretam ela como lei a ser observada a qualquer custo e sentem-se culpadas porque não conseguem cumpri-la. E por outro lado, também há pessoas avessas aos mandamentos porque dizem que são coisas do passado, coisas lá do Antigo Testamento e que não têm relevância nenhuma para os dias de hoje, que são livres e que podem fazer qualquer coisa porque elas serão perdoadas. Essas pessoas acomodam-se em seus erros e não buscam mudanças. Esses pensamentos, meus irmãos e irmãs, são equivocados. Não estão de acordo com a teologia luterana e muito menos de acordo com a própria palavra de Deus. Os 10 mandamentos estão ali no livro de Êxodo, que significa saída, libertação. Por décadas, o povo de Deus era escravo no Egito. Os israelitas eram obrigados a trabalhar de forma intensa, sem descanso nenhum. Enquanto isso, o rei do Egito adquiria posses e mais posses e dessa forma experimentava do seu conforto diário, que era fruto da mão escrava do povo de Deus. Após anos de intenso sofrimento, Deus levanta Moisés como líder do povo. Conforme a Bíblia, mesmo com suas grandes limitações, Moisés liberta o povo. No caminho rumo à terra prometida, o povo de Deus acampa a um monte chamado Sinai, onde Moisés recebe 2 tábuas da lei. Ali, nessas tábuas da lei, na primeira, os 3 primeiros mandamentos, que se referem ao relacionamento com Deus. E na outra tábua, os demais 7 mandamentos, que referem-se ao relacionamento de uns para com os outros. E aqui algo interessante. As relações humanas precisam de mais regras do que a nossa relação com o divino. Interessante. Estamos no tempo de Quaresma, que é tempo de reflexão, de parada. São 40 dias onde antecede a ressurreição de Jesus, libertação
e morte eterna. Diante do texto bíblico e do tempo litúrgico que experimentamos, podemos nos perguntar: em 2021, ainda valem as regras de ética dos mandamentos para as nossas vidas? Eu quero ver alguns detalhes sobre os mandamentos e sobre nós. Olhando para eles, vemos que não precisamos nos esforçar tanto para percebermos que o ser humano tem uma grande capacidade para fazer o que está ao contrário dos mandamentos, para criar novos deuses, para criar mentiras, para falsificar e adulterar, para matar, seja em palavras ou em atitudes, para roubar bens ou até mesmo a dignidade do próximo, para cobiçar e fraudar bens e pessoas. Enfim, não precisamos nos esforçar tanto para percebermos o quanto nossas palavras e atitudes, por vezes, são opostas aos mandamentos de Deus. O ser humano tem uma capacidade infinita de achar argumentos para viver afastado de Deus e das suas propostas de convivência. Essa capacidade maligna do ser humano ficou ainda mais evidente neste tempo de pandemia. No descaso para com o outro, nas aglomerações, na injustiça social, no descumprimento de leis e normas de saúde, do não cumprimento com mais fragilidade, na usurpação do poder de passar à frente de outros, enfim. Há uma relação extensa de contradições e de posturas equivocadas e antiéticas, características do ser humano pecador. Os mandamentos de Deus não têm outro objetivo senão organizar a nossa vida em todos os aspectos para vivermos em liberdade. Ou seja, os mandamentos querem tornar a nossa vida sadia em nossa relação com Deus e com o próximo. Assim como o povo de Israel, também nós precisamos de regras. Precisamos conviver. Precisamos de coisas que atestem a nossa liberdade de agir e de pensar. Afinal, todos e todas somos pessoas livres, porém diferentes. Por isso também existem leis para tornar a nossa vida e a nossa convivência possível. E isso é bonito e é saudável. Os mandamentos querem iluminar os nossos caminhos para que não caiamos em tentação de pegar um atalho, por exemplo, que pode nos levar para a exclusão e, consequentemente, distante do que Deus pensou para o seu povo. Pois todas as vezes que o ser humano pegou um atalho, por mais fácil que ele pareça, tudo deu errado depois. Quero fazer uma comparação. Os mandamentos são como um guarda-chuva. Ele me protege de algo. Se porventura eu decidir não usar o guarda-chuva num dia chuvoso, então devo arcar com as consequências. Ficarei molhado e, na pior das hipóteses, ficarei resfriado, gripado. Portanto, tenho a liberdade de usar ou de não usar o guarda-chuva, mas preciso ter consciência das respectivas consequências das minhas escolhas. Afinal, liberdade de escolha não significa isenção de responsabilidade. Um exemplo: sou livre para não querer tomar uma vacina, mas eu sou escravo da consequência que a minha liberdade me dá, pois posso ficar doente. Outro exemplo: posso furar o sinal vermelho e não acontecer nada, mas pode ser que na outra rua venha um carro e daí o estrago está feito. Como aconteceu na última segunda-feira com 2 trabalhadores voltando para casa no interior do Paraná, que colidem com um carro que furou o semáforo. 2 famílias enlutadas pela suposta liberdade do outro de furar o sinal. Os mandamentos não são uma obrigação, mas eles são uma oportunidade. Ao olharmos para os mandamentos, devemos olhá-los à luz do que Jesus disse com relação aos mandamentos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e depois amar o próximo como a si mesmo. Então eu te pergunto, você se ama? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Acima de todas as coisas? Ninguém cumpre fielmente todos os mandamentos, mas buscamos fazê-lo como gratidão por tudo que Deus já fez por nós. Por isso é importante lembrar sempre do "por isso", em resposta ao sacrifício do que Jesus fez por mim,
Por isso, vou participar, vou buscar a Deus. Por isso, vou tentar me envolver mais com os cultos. Por isso, vou buscar santificar o dia de descanso, buscando a Ele. Em resposta ao sacrifício de Jesus por mim, por isso não darei falso testemunho contra o meu próximo, as malditas fofocas. Em resposta ao sacrifício de Jesus por mim, por isso não matarei o meu próximo com palavras e atitudes. Em resposta ao amor de Jesus por mim, não vou subornar meus sentimentos, não vou caluniar, não vou passar à frente dos outros na fila da vacina, não vou sonegar impostos da minha empresa, não vou buscar os meus interesses a todo custo, não vou colocar outros deuses ou pessoas acima de Deus, não vou virar as costas e nem odiar o meu próximo. Irmãos e irmãs, a morte e a ressurreição de Jesus, algo que está prestes a acontecer, segundo o nosso calendário litúrgico, nos liberta de tudo aquilo que nos afasta de Deus aqui agora. Ao mesmo tempo, ela nos compromete, por amor, a vivermos de tal forma que os mandamentos de Deus sejam praticados de maneira natural, tanto dentro quanto fora de casa. É dessa forma que reconhecemos e valorizamos a morte de Jesus por nós. Ser livre não significa que eu posso fazer tudo, mas sim que estou pronto para servir em amor a Deus e a todas as criaturas. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Querido irmão e irmã, nesse momento quero te convidar para orar e interceder. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra chega até nós hoje e quer ser norteadora das nossas vontades, desejos, atitudes. Obrigado pelos mandamentos que Tu deste ao Teu povo para que dentro deles possamos viver em liberdade plena. Obrigado também pelo Teu agir através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E porque temos em Jesus Cristo aquele que morreu por nós e assim somos agraciados e agraciadas pela fé em Jesus Cristo somente. Também queremos agradecer pela saúde dos pastores Rony e Cláudio Kupka, que saíram da UTI e recuperam-se nos quartos. Também queremos agradecer pela recuperação do filho de Norberto e Asta. Queremos agradecer em especial pelo nascimento, na última sexta-feira, da pequena Luísa, filha do Alex e da Gisele. Mas também queremos pedir pela vida de Juraci Jaruzelski, para que o Senhor também o acompanhe nesses momentos de enfermidade. Queremos pedir pela família do pastor Elert, que veio a falecer na última quinta-feira. Oramos por sua esposa, Eufride, e por suas filhas. Oramos também pela recuperação do pastor Zizemer, de Blumenau, para que ele também logo possa sair da UTI. Oramos também pelo sobrinho de Annelise Wimbeck, lá de Guarapuava, que se encontra internado por causa do Covid
e em estado grave. Pedimos a Deus por todas as pessoas da comunidade que nesse momento encontram-se em suas casas. E pedimos que Tu nos abençoes, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida, nos proteja nesse tempo tão cruel de pandemia. E tudo mais queremos colocar nas Tuas mãos, quando juntos e juntas oramos a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Quero compartilhar com vocês alguns avisos. Estamos nesse tempo de Quaresma. Infelizmente ainda estamos debaixo do decreto que impede os nossos cultos presenciais. Então, por isso ainda temos os cultos online do nosso Sínodo Paranapanema e temos os nossos momentos de oração. Esperamos que em breve possamos estar juntos e juntas novamente. Também quero chamar a atenção para as senhas que são dispostas a vocês às manhãs e às noites. Se você ainda não recebe, entre em contato conosco e nós podemos incluir você também nesses momentos de devoção. Também quero lembrá-los que no dia 21 teremos o drive-thru com 2 opções de almoço. Essas opções são para 2 pessoas. A primeira opção é o frango, juntamente com risoto, farofa e maionese. A segunda opção é o pernil, juntamente com o risoto, a farofa e a maionese. Entre em contato comigo ou com alguém da nossa comunidade para também saber os detalhes. E queremos pedir que você venha até a comunidade quando você puder, também para pegar o seu carnê de contribuição que está à disposição. Se você tem alguma dúvida, precisa de ajuda, tem alguma necessidade, entre em contato conosco também. Queremos te ajudar naquilo que for melhor e possível. Agora também queremos receber a bênção de Deus. E eu peço que você abra suas mãos e feche seus olhos e ouça. Abençoe-nos, o querido Deus, neste tempo de preparação para a Tua Páscoa. Que a Tua proteção nos conduza por boas terras, onde as mesas são fartas de alimento, onde a bebida tem sabor de alegria, onde acontece a justiça para todos e para todas, onde encontramos paz, bondade, saúde, acolhimento, esperança e fé, onde Tu te encontras presente em ação de nossa libertação, onde o Espírito Santo nos aconchega em Seus braços, dando-nos consolo e paz. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos e todas nós, e que em breve possamos ter nossos momentos de alegria de forma presencial. Que Deus assim nos abençoe, que Ele também nos dê uma semana repleta de bênçãos. Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria e até um próximo momento. Amém.